Muito boa tarde a todos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que todos tenham tido uma semana abençoada. Hoje, amados, dia 4 de junho de 2022, nós estamos iniciando, para a honra e glória do Senhor, na sua rádio maior, NET BR, o programa Escola Bíblica em Ação. Quem vos fala aqui é o pastor João Lembo, da Igreja Batista Ágape em Indaiatuba. Eu já peço para você, se inscreva no nosso canal do YouTube, assista lá as nossas mensagens, ouça a nossa oração da manhã. Te desafio a compartilhar a palavra do Senhor assim que você assistir. Compartilhe a palavra, amado, não é? Nós estamos localizados na Avenida Visconde de Indaiatuba, 1173. Nós estamos bem em frente ao ginásio de esportes. Amém? E nós estamos aqui todos os sábados, à tarde, das 14 às 15 horas, para conhecer mais a palavra do Senhor. Nós estamos aqui para estudar mais a palavra do Senhor, para aprender mais do Evangelho de Jesus Cristo. Nós estamos aqui, amados, para sermos ministrados pelo Espírito Santo do Senhor. Então eu peço que compartilhem também, divulguem o link da rádio, acessem, compartilhem com seus amigos, com seus irmãos, www.amormaior.net.br. Amém? Nós vamos hoje ao nosso programa de número 2 da Escola Bíblica em Ação. A semana passada nós fizemos uma grande introdução do assunto: por que estudar a palavra, por que sermos ministrados pelo Espírito Santo. Hoje, e como todo programa nós vamos iniciar, hoje nós vamos iniciar com um devocional que está no Salmo número 1. Salmo de Davi. Salmo 1, Salmo de Davi, a partir do primeiro verso. Primeiro verso, Salmo número 1 de Davi. Acompanhe, igreja. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Verso 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. 3. Pois será como árvore plantada junto aos ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Verso 4. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. 5. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Último verso. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Esse salmo de Davi, ele se inicia dizendo: bem-aventurado, lembrando as bem-aventuranças do Evangelho de Mateus, bem-aventurado, feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, o conselho daqueles que não têm a sabedoria que vem de Deus, aqueles que não servem ao Senhor. Então, feliz é o homem que não segue esses conselhos. Feliz o homem também que não se detém no caminho dos pecadores, nos caminhos onde a carne realmente ela prevalece. Felizes são esses que não andam pecando. E felizes também aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores, aqueles que zombam.
te zombam da palavra, fazem pouco, te ridicularizam. Então, na verdade, o primeiro salmo, o primeiro cântico, logo com o rei Davi, ele já nos dá, não é, esse ensinamento. Muito pelo contrário, ele diz no verso 2, antes que o seu prazer, que o meu prazer, que o nosso prazer, o nosso gozo seja onde? Na lei do Senhor. Na lei do Senhor. Nos mandamentos do Senhor. Nos preceitos do Senhor. E aí, não é? Além de nós termos esse prazer, porque ele só vem mediante o quê? Nós meditarmos. Nós meditarmos de noite na palavra. Meditarmos em tudo aquilo que Deus vai nos revelando. Pois quando isso acontece, todos aqueles que meditam e têm prazer na palavra do Senhor, Davi, o salmista aqui, ele assemelha o quê? Uma árvore que foi plantada junto aos ribeiros de água. Bem próximo. Não é? Bem próximo. A água, ela vem constantemente alimentar o quê? A água vem constantemente alimentar a árvore. A água é Cristo Jesus. A árvore sou eu e é você. Cujo objetivo é de nós darmos o quê, igreja? Fruto. Ao tempo do Senhor. Que eu e você, a gente dê frutos. E as nossas folhas não cairão, e tudo que nós fazermos, e tudo que nós colocarmos à mão prosperará. A teoria da prosperidade está aqui, é servir ao Senhor, meditar na palavra do Senhor. E Davi, e nós, na verdade, vamos ver isso, né, no Apocalipse, vamos ler, né, vamos ver isso no livro que nós vamos começar a estudar, que é o livro de Apocalipse. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Olha como é profundo isso. Hoje nós vamos estamos iniciando a partir de hoje, para a honra e glória do Senhor, o livro, o estudo de Apocalipse. Nós vamos estudar nas próximas semanas. E aqui já aponta, né? Já aponta para que os ímpios, aqueles que não servem ao Senhor, não subsistirão no juízo, ou seja, não serão inocentados no juízo final. Nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos. O Senhor conhece o meu caminho e conhece o seu caminho. E o caminho dos ímpios, aqueles que zombam, que ridicularizam, que fazem pouco, que escarnecem, principalmente a palavra, principalmente a Deus, esses não, infelizmente, esses não serão inocentados. Ao contrário, perecerão. Então esse salmo é um salmo maravilhoso, que nos faz refletir, que nos faz pensar. Então agora eu estarei orando para que o Espírito Santo do Senhor nos dê o entendimento de tudo aquilo que nós vamos ver e estudar na palavra. Pai, em nome de Jesus, nós já te agradecemos, Pai, ao privilégio que o Senhor nos dá nessa tarde de estudar a sua palavra. Já te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, por esse espaço. Já te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, já pelo Salmo de número 1, que o Espírito Santo do Senhor vem nos ensinar. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor converse conosco e que o Senhor nos ensine. Para a honra e glória do Senhor oramos. Amém. Então, de extrema importância nós estudarmos o livro de Apocalipse. Nós nos aprofundarmos no livro de Apocalipse. E eu começo fazendo a seguinte pergunta: qual a etimologia, o que significa a palavra Apocalipse? O que significa?
A palavra Apocalipse nada mais é do que revelação. A palavra Apocalipse nada mais é do que ato de descobrir, a descoberta. O livro trata, Apocalipse ele trata, se nós formos resumir, da vitória incontestável de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, mediante a ação do Espírito Santo, ele vai revelando a sua vitória no livro de Apocalipse. A sua vitória e de todos aqueles que o seguem, de todos aqueles que acreditam, de todos os santos. E confesso a você, e essa é a maioria, não é? De todos os cristãos, ou a grande maioria, que é um livro difícil de ser estudado, porque é um livro simbólico. E toda a simbologia na Bíblia, existem várias linhas de interpretação. Então, na verdade, existem várias linhas teológicas de interpretação. Nós vamos conhecer as mais importantes. Porém, aqui, nos próximos sábados, nós vamos o quê? Nós vamos nos aprofundar. Nós vamos realmente extrair ao máximo, adotando como base o livro de um teólogo importante que se chama William Hendrickson. Além dele, nós estaremos utilizando para esse estudo, evidentemente, bíblias de estudo, não é? Que tem realmente um peso muito grande, e interpretações à luz da palavra. E nesse conceito, nesta linha adotada e acreditando ser a que Deus tem para nos revelar, para nos mostrar o livro de Apocalipse, que nós estaremos adotando, não é? O conceito que o livro de Apocalipse tem, dividindo o livro de Apocalipse em 7 sessões paralelas e progressivas. Hoje, nesse primeiro dia de aula de Apocalipse, que é uma grande introdução, nós estaremos falando, hoje só falando, quais são essas 7 sessões paralelas e progressivas que está dividido, que acreditamos estar dividido o livro de Apocalipse, que nos vai dar um embasamento extremamente importante para nós estudarmos. A primeira sessão é chamada os 7 selos, os 7 candeeiros, os 7 candelabros, as 7 igrejas, os 7 candeeiros, os 7 candelabros. Eles estão na primeira sessão, que vai do 1º ao 3º capítulo. A segunda grande sessão, que vai do capítulo 4 ao capítulo 7. São os selos. Quem pode abrir os selos? Existe algum selo que já foi aberto? Terceira sessão, nós estaremos estudando as trombetas. Trombetas que nós podemos ver e estudar nos capítulos de 8 a 11. E se seguem as perguntas, já foram tocadas algumas trombetas? Nós já ouvimos o toque de alguma trombeta? Ouviremos as trombetas? Quarta sessão é o levantamento do quarteto do mal, a saber, o dragão. Quem é o dragão? O anticristo, o falso profeta e a Babilônia. Estes são o quarteto do mal. Aqui também está a trindade satânica. Nós estaremos estudando, nos aprofundando na trindade satânica. Esse levantamento do quarteto do mal, na quarta sessão, ele está disponível nos capítulos 12 a 14. A quinta sessão, amados,
A quinta sessão, ela está às 7 taças da ira de Deus. Está lá nos capítulos de 15 a 16. Na penúltima sessão, já chegando no final do livro de Apocalipse. A sexta sessão, ela fala da queda do quarteto do mal. A queda em ordem inversa, que nós estaremos estudando nos capítulos 17 e 19. E por fim, a última sessão, que é a prisão de Satanás. O reinado das almas, o juízo final, novos céus e nova terra. Encerramos nessa última sessão, que vai dos capítulos 20 a 22. E aí você pode estar se perguntando, né? O que são sessões paralelas e progressivas? Uma forma simples de nós entendermos o que são essas sessões, amados, é como se nós dividíssemos o livro de Apocalipse em 7 pequenos livros. Então, em cada sessão, em toda sessão, existem verdades e uma mensagem central. Em cada sessão existem os pilares doutrinados de Apocalipse, que são a segunda vinda de Jesus Cristo. Jesus voltará. Todas as sessões evidenciam a volta de Jesus Cristo. Segundo pilar, segunda mensagem central, a ressurreição dos mortos. Em todas as sessões, nós poderemos observar a ressurreição dos mortos. Uma outra doutrina é que, evidentemente, se comenta, estaremos nos aprofundando no juízo final. Quando os salvos entrarão no gozo eterno e os incrédulos, os ímpios, serão lançados no inferno, no lago do fogo. E, consequentemente, a última doutrina, o último pilar central desse livro de Apocalipse são os novos céus e as novas terras, e a nova terra. Dessa forma, essas sessões paralelas, elas vão criando corpo a cada sessão. Elas vão se enchendo e se enriquecendo de detalhes, e a história vai avançando até o final, né? Então é uma linha extremamente importante, não é? Que nós estaremos nos aprofundando. Eu convido você o Evangelho de João no capítulo 5. Eu convido você a abrir João 5, eu estarei lendo a partir do verso 24. Evangelho de João. Nós vamos ver a autoridade do Filho do Homem, do Filho de Deus, já apontando, não é, para Apocalipse, para a revelação, que diz, Evangelho de João 5, a partir do verso 24. Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entre em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade lhes digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então isso aponta evidentemente, num detalhe absolutamente importante, que hoje, como eu disse, né, é uma introdução
mas aqui já nos dá algum embasamento, já nos dá algumas informações importantes, como foi dito aqui pelo João, apóstolo João, no verso 24, né? Que quem ouve a palavra de Jesus Cristo e crê, tem a vida eterna, e não entre em juízo. Olha aqui. Não entre em juízo, mas passa da morte para a vida. Olha aqui. Então não haverá juízo aos que morrerem em Cristo Jesus. Olha que coisa importante, né? Isso eu só estou dando uma pincelada, né? Só para você começar a entender a profundidade do livro de Apocalipse. Todos entrarão em juízos? Não. Nós não. Né? Nós passaremos da morte para a vida. Amém? Todos ouvirão a voz do Filho do Homem? Sim. Todos ouvirão a voz de Deus. Todos ouvirão. Os que realmente ouvirem viverão, os outros morrerão para sempre. E quem julgará? Deus deu autoridade para quem? Para o Filho do Homem. Quem julgará todos, quem é? É Jesus Cristo, porque todo joelho se dobrará a Jesus Cristo. Né? Então, na verdade, vários livros, eles apontam para o juízo, para o Apocalipse, para o juízo final. E nós, durante esse curso, eu só quis fazer um pequeno exercício com você hoje. Nós estaremos o quê, amados? Nós estaremos entrando nesses detalhes. É um livro rico, o Apocalipse, porque praticamente toda a palavra do Senhor sustenta a Apocalipse, sustenta. Então nós estaremos realmente, para a honra e glória do Senhor, nos aprofundando nesse livro. E eu peço a você, se você tiver alguma dúvida, se você realmente tiver algum questionamento, se você quer, na verdade, abordar algum tema de Apocalipse, né? Qual a sua expectativa, né, desse curso? Eu gostaria que você, né, me mandasse no WhatsApp, no meu WhatsApp, né, no 19 993052651. Esse é o meu WhatsApp, né, meu número do telefone, né? Se você sentir no coração, me mande alguma dúvida, algum questionamento ou algo que você queira estudar durante esse curso de Apocalipse, né? Você coloca lá, olha, eu sou ouvinte do programa Escola Bíblica em Ação, né, e gostaria, né, que o pastor João, ele, né, colocasse, enfim, né, algum tema que o Espírito Santo colocar no seu coração. Amém? Então vamos iniciar. Eu convido você ao livro de Apocalipse, capítulo 1. Eu estarei lendo o primeiro verso de Apocalipse 1. Seria importante nesse curso você sempre ter também, né, a Bíblia, né? A Bíblia na mão, disponível. Apocalipse 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. Não é? Então aqui você nota que, como nós sabemos agora que Apocalipse, não é um sinônimo de revelação, isso já é claro logo no primeiro verso, a revelação. Revelação do que, igreja? Da vitória de Deus, da vitória de Jesus Cristo. Amém? Então, na verdade, não é? Apocalipse é a revelação da vitória de Jesus Cristo. Que ele compartilhou e está compartilhando comigo e com você que é servo, mas ele compartilhou tudo isso com quem? Com João, que é servo. Não é? E servo é um entendimento tão lindo de servo. Né? O que é um servo? É aquele escravo que foi liberto. Por exemplo, eu e você, quando estávamos na escuridão, nós éramos escravos.
Quando Jesus Cristo, que é a luz, nos libertou, ele nos libertou. Nos libertou o quê? Da escuridão e nos trouxe para a luz. E quando eu e você servimos a Jesus Cristo em liberdade, nós somos servos. Então, o servo é aquele que segue o seu Senhor em liberdade. Né? Então, que lindo isso, né? A característica do servo, né? É aquele que saiu da escravidão, é aquele que saiu das trevas, né? E é grato, e é profundamente grato a servir, né? De uma forma incondicional, né? O seu mestre, né? Que é Cristo Jesus. Quando nós lemos esse verso diz: quando vai acontecer? Quando será? Em breve. Em breve. Em breve, não é? Porque para Deus, um dia são 1000 dias, são 1000 anos, não é? Então, né, para Deus, né, não existe o tempo cronos, não é? Para Deus, um ano, 1000 anos, um dia, 1000 dias. Então, em breve acontecerá. Mas o detalhe aqui, o que é a igreja que acontecerá? Né? A revelação vai acontecer. E nós somos um povo de privilégio, a noiva, né, recebendo o quê? O que realmente vai acontecer. Servo este, João, foi o último remanescente. Quando João escreveu o Apocalipse, ele foi uma testemunha ocular sempre do ministério de Jesus Cristo, sempre da mensagem de Cristo, né? Ele foi uma testemunha ocular do ministério de Cristo, da ressurreição de Cristo. Então ele tem muita propriedade para escrever e para ser o quê? Usado por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo do Senhor, para escrever esse livro. João, que estava exilado na ilha de Patmos, na Grécia, né, já no final da vida, né? Esse livro foi escrito aproximadamente nos anos de 90 a 95 depois de Cristo. João já com quase 100 anos, exilado na ilha de Patmos, na Grécia, né? E o Espírito Santo do Senhor realmente, não é? Dá uma experiência sobrenatural a ele, não é? Amém? Então, na verdade, o que nós estaremos entendendo sobre Apocalipse é que em breve tudo vai acontecer, que em breve o restante vai acontecer, porque muito que está escrito aqui, amados, já aconteceu e está acontecendo. Amém? Então esse em breve encerra essa primeira parte, né? E esse em breve nós estaremos também durante esse curso nos aprofundando, porque nós estaremos estudando, interpretando os textos, no sentido das palavras, não é? Do contexto. Na verdade, nós estaremos, amados, eu e você, nas próximas semanas, nós estaremos falando um pouco da hermenêutica dos textos bíblicos, não é? Que na verdade é a interpretação. Nós estaremos nos aprofundando, esclarecendo e traduzindo. Amém? Nós vamos ficar agora com um louvor, não é? Louvor, uma adoração. Não é? No nosso programa a gente faz questão realmente de ter um momento que a gente louve e adore ao Senhor, não é? E na segunda parte do nosso programa, Escola Bíblica em Ação, nós estaremos vendo, entendendo, não é? 3 correntes hermenêuticas do livro de Apocalipse.
Amém? Depois do louvor, então, nós nos encontramos. Deus abençoe. Sai de tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção. Sai de tua tenda, ó filho meu, eu te mostrarei as estrelas no céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, eu te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Oh, uma nova história Deus tem pra mim. Oh, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca e te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Te abençoarei. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Oh, uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca e te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca e te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo. Tudo
tudo aquilo que perdido foi. Te abençoarei. Te abençoarei. Amém. Esse louvor é maravilhoso realmente. Amados, reforçando, você tendo pergunta de Apocalipse, me envie a sua pergunta, aquilo que você quer realmente, gostaria que nós abordássemos. Esse curso, realmente, nós teremos aí algumas semanas. Então você, por favor, me envie no 19 99305 2651, Pastor João Lembo, Coloque lá a pergunta, a sugestão, enfim. Escola Bíblica em Ação. Antes de nós iniciarmos, dar continuidade à segunda parte, eu gostaria de passar para vocês a programação da nossa igreja, Igreja Batista Ágape em Indaiatuba. Segunda-feira nós temos o curso de Teologia, às 19 horas. São módulos, todo o mês nós completamos um módulo, São 4 semanas com um tema específico, são 3 anos de curso, é um curso básico, Então, nós temos essa possibilidade, de fazer o curso de Teologia Livre na nossa igreja. Quarta-feira nós temos o culto de estudo e oração, todas as quartas-feiras, Nós estamos aí estudando os profetas menores cada mês. O Espírito Santo nos leva a nós entendermos a mensagem central de profetas menores. E na primeira quarta-feira de todo mês, nós temos o culto da família. Você é o nosso convidado, venha orar com a sua família. Venha receber a ministração do Espírito Santo, temas voltados à família. Escola Bíblica Dominical, domingo às 10 horas, todo domingo às 10 horas. Nós estamos aí já no capítulo 13, 14 de Apocalipse, estamos nos aproximando aí logo do final de Apocalipse, mas você é o nosso convidado. E no domingo às 19 horas o culto de celebração no nosso templo, Avenida Visconde de Indaiatuba 1173, e todo primeiro domingo de cada mês, culto de ceia. Amém? Bom, dando continuidade ao livro de Apocalipse, nós ficamos, de falar das 3 correntes hermenêuticas do livro de Apocalipse. De que forma se propõe o livro de Apocalipse. A primeira grande corrente, ela é chamada, amados, a interpretação preterista. Preterista vem de pretérito, de passado. Então, sempre que você ouvir
que uma linha do livro de Apocalipse é uma interpretação preterista, é relacionada ao passado. Que passado? É a circunstância que a igreja da época vivia. Nós estamos falando aqui que o apóstolo João escreveu o livro de Apocalipse em meados do ano 95, 96, né? Então, existe uma corrente forte dos teólogos dizendo o seguinte: olha, esse livro ele foi escrito para a igreja da época, né? Por quê? Né? Ele foi escrito para o livro para a situação da época. Porque naquela época existia uma perseguição forte aos cristãos. O imperador romano Nero, não é? Você já ouviu falar? Nero, ele sancionou a tortura e o extermínio de todos os cristãos, porque ele culpou os cristãos de terem colocado o quê? Fogo em Roma, incendiado Roma. Isso foi no ano aproximadamente 64 depois de Cristo. Depois de seu suicídio, 4 anos mais tarde, cresceu muito o culto ao imperador, que alcançou seu ápice, né? A sua maior intensidade, né? Na época do reinado de Dominiciano, que é justamente nessa época que João ele vai preso, não é? Ele vai deportado, não é? Ele é preso em Patmos, nessa ilha grega, né? Então, nessa época, né, existia o quê? A maior e mais intensa perseguição aos cristãos. Então, na verdade, quando você lê Apocalipse, não é? E estudando e verificando toda aquela parte que nós vimos dos pilares, né? Dos pilares de Apocalipse, lembra que nós vimos? Né? Quais são os pilares de Apocalipse? Segunda vinda de Jesus Cristo, a ressurreição dos mortos, juízo final, novos céus e novas terras. Então se acreditou muito, amados, que por conta de toda essa circunstância vivida na época, não é? A mensagem era para a época. Principalmente, veja bem, principalmente quando João escreve o quê? Revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve. Lembra que nós falamos do em breve? Não é? Então esse em breve, não é? Levou a crer muitos cristãos na época que estavam vivendo, que era o quê, amados? Puxa vida, está chegando. Né? Vai ser para agora. Em função do quê? De toda essa intensa perseguição, né, aos cristãos. Então essa é a primeira corrente. Segunda corrente, amados. Segunda corrente, ela é uma corrente chamada interpretação futurista. Não é? Futurista. Bom, o que é futurista? Até o capítulo 3 da Bíblia nós vamos ver que as igrejas, que a mensagem do apóstolo João às igrejas, eram igrejas, não é? Que existiam na Ásia Menor. Tá certo? Então os candeeiros, as igrejas, as cartas às igrejas, não é? Elas são igrejas que existiam na época, não é? Que foram plantadas pelo apóstolo Paulo, né? Enfim. Então, quando nós vamos lá para o verso 10, Apocalipse 1, lá está escrito o quê? Está descrito o quê? Estão descritas as igrejas. Escreva no livro que você vê e mande às 7 igrejas. Então, na verdade, essa carta,
essas cartas, essa revelação, segundo o apóstolo João, são para 7 igrejas. Quais são? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Tá certo? Então, interpretação futurista. Se acredita que a mensagem era para as igrejas da época, essas igrejas eram reais, não é? Eram localizadas na Ásia Menor, o que hoje é Turquia, tá certo? E essa corrente, ela estabelece que a partir do capítulo 4, não é, de Apocalipse, ele se dedica exclusivamente às coisas que ainda viriam a acontecer, né? Viriam a acontecer no final dos tempos, precedendo o que é a volta de Jesus Cristo. Tá certo? Não é? Então essa segunda corrente é uma corrente de interpretação futurista. Tudo bem até aqui, amados? Terceira e última corrente. Terceira e última corrente. É uma interpretação que é histórica. Não é? Por quê? O livro foi escrito para a igreja da época, essa é a interpretação histórica. Apocalipse foi escrito para a igreja da época. Apocalipse foi escrita para a igreja ao longo dos séculos. E o livro de Apocalipse foi escrito, né, para a consumação da história na qual Jesus Cristo voltará. Né? Então essa interpretação histórica ela é uma interpretação mais abrangente. Agora a pergunta que eu te faço é: qual você acredita? Né? Qual? A preterista, não é? A do passado? A do futuro ou a histórica? Não é? Então é extremamente importante nós termos em mente, termos o conhecimento, amados, de todas essas correntes, de todas essas possibilidades, não é? Por quê? Porque amanhã ou depois, quando a gente se vê no meio de alguma, eu não digo discussão, não é? Mas de alguma escola, quando a gente se vê no meio de algum grupo, não é? De algum grupo de estudo, tá certo? Então, existem certas pessoas, certos cristãos, que eles adotam, não é? Uma linha, uma corrente. Mas é importante aqui destacar o que? O livro de Apocalipse, a gente tem que estar muito aberto, não é? Há várias possibilidades, porque como eu disse aos amados, ele é um livro absolutamente o quê? Figurativo, ele tem muita figura, muito simbolismo, não é? Tá certo? E nós, em nome de Jesus, amados, nós vamos, não é? Nós vamos direcionar o nosso estudo para que a gente o quê? Possa tratar todos esses assuntos complexos. Assuntos até difíceis da gente tratar, como por exemplo, né? A igreja passa ou não passa pela grande tribulação? Ela passa ou não passa? Né? Então, ao longo do estudo, nós receberemos a resposta. Né? Receberemos a resposta. Haverá realmente o reino milenar? Né? Isso muito discutido. Talvez, um dos assuntos mais controversos de toda a Bíblia é o reino milenar. Vai haver realmente esse reino milenar, né? Reinado de 1000 anos de Jesus Cristo? Sim ou não? Você acredita nisso? Não é? Vai haver? De que forma a gente vai entender e interpretar? Então, durante todo esse curso, a gente vai ter a capacidade de entender, não é? Se vai acontecer ou não, dessa forma literal. Por exemplo, o que representa os 4 seres viventes do livro de Apocalipse?
leão, o boi ou o novilho, a águia, o homem, né? O que representa? Qual a simbologia desses 4 seres viventes? Né? Nós vamos falar, como nós dissemos na primeira parte do programa, a trindade satânica. Né? De que forma, não é? Eles se opõem à trindade de Deus, de que forma, não é? Eles foram e são instituídos. Nós veremos toda a figura simbólica do tabernáculo em Apocalipse. Teremos a oportunidade de ver alguns profetas no Apocalipse, não é? Então, na verdade, amados, outro assunto, né? Outro assunto que eu estou recordando aqui que é extremamente discutido, né? Existem várias linhas, né? Dos 144 mil, né? O que são, né? O que representa? É literal 144 mil? É literal? Não é literal? Então, na verdade, esse é um estudo, Apocalipse é um estudo que nós temos que nos aprofundar aos poucos. Nós temos que ter uma base bíblica muito boa e que nós, nesse programa, nós teremos sim esse cuidado da gente se aprofundar. E naturalmente, amados, vai ser natural, acreditem. Naturalmente, nós estaremos o quê? Respondendo a essas perguntas. Né? Perguntas importantes, perguntas que muitas vezes nós não queremos nos colocar à disposição, porque realmente ele é um livro difícil, ele é um livro simbólico, e vocês vão notar que nós vamos estudar, evidentemente, né, alguns tópicos de toda a Bíblia, praticamente de todos os livros. Todos os livros o quê? Apontam para o Apocalipse. Não é? Todos os livros, né? Porque o Antigo Testamento diz o quê? Jesus Cristo virá. Tá certo ou não? Jesus Cristo virá. Né? O Antigo Testamento é exatamente isso. Olha, Jesus Cristo vai virar. Virá. Bom, e os evangélicos? Né? E os evangelhos? Né? Jesus Cristo o quê? Veio. Né? No Antigo ele virá. Nos 4 evangelhos ele veio. O ministério de Jesus Cristo. Lembra semana passada, no primeiro programa, o ministério de Jesus, ele ensinando, pregando e curando. Quando ele morre, assunto e ressuscita, vivo está Jesus Cristo. As cartas paulinas, as cartas joaninas, né? As cartas de Pedro, identificam o que? Jesus voltará. Né? Amém? Então são cartas de incentivo, cartas de correção às igrejas, né? Mas cartas realmente de advertência. Olha, Jesus Cristo vai voltar. Ele vai voltar. E por fim, Apocalipse, Jesus Cristo não só voltará, como julgará e reinará eternamente. Amém? Então nós teremos essa oportunidade, amados, essa oportunidade, acreditem, né, de nós pausadamente entendermos o livro de Apocalipse. Na verdade, nós vamos entender todo o livro da Bíblia, né, que culmina realmente na revelação de Jesus Cristo à sua igreja. Amém? Bom, estamos encerrando por aqui. Eu reforço aqui, se você tiver alguma pergunta, e nesse momento nós vamos orar. Se você tiver também algum pedido de oração, amados, me mande também um zap, 19 99305 2651, amém? Qualquer pedido de oração, seja ele qual for, né? Você me mandando, né? Eu vou entender que você me dá liberdade de orar aqui no nosso programa, tá certo? Então, eu agradeço, né?
Agradeço você estar aqui conosco, né? No programa Escola Bíblica em Ação, Igreja Batista Agape em Indaiatuba, sábado, todo sábado, das 14 às 15 horas, tá certo? E o programa, evidentemente, não se restringe a essa hora, a esse horário, a esse período, sempre reforçando. Qualquer dúvida, sugestão, oração, por favor. Meu zap está aqui à disposição, meu contato está à disposição. Só identifique-se, por favor, né, que é do programa Escola Bíblica em Ação. Amém? E nós estaremos juntos, né? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos nessa tarde. Nós bendizemos o seu santo nome, Pai. Obrigado, Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá como Igreja de Cristo, de estudar, Pai, mais a palavra, de ser ministrado pelo Espírito Santo, Deus, nesse livro tão importante que é o Apocalipse, Papai. A revelação que nós aprendemos, a revelação de Cristo para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor continue à frente dessa rádio, Pai, né, que é levantada realmente para abençoar vidas, Deus. Que o Senhor continue à frente, Papai, de todos os programas, não é? De toda a coordenação do rádio, amém? O irmão Jairo, o irmão Marcos de Vitória da Conquista, todos eles que se dispõem, Pai, não é? A nos abençoar, a criar esse espaço, Deus. Que o Senhor, em nome de Jesus, frutifique essa rádio, frutifique todos os programas dessa rádio, Pai. Nós nos colocamos à sua disposição, Deus, para estudar mais de Ti, Jesus Cristo. E se há alguém hoje, Pai, ouvindo a sua palavra, porque ela é sua palavra, o quanto o Senhor é maravilhoso, bondoso, não é? O Senhor que voltará e reinará, Pai, como é importante, Deus. Nós estamos ao lado certo. Se há no nosso meio algum ouvinte hoje que ainda não te recebeu, Jesus Cristo, não é? Se você está me ouvindo, se você ainda não teve a oportunidade de receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, saiba que você pode fazer. Basta que você diga: eu creio e eu quero que Jesus Cristo, nesse momento, está te perdoando de todos os pecados. Amém? Se você quer receber realmente Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, basta de todo o coração você falar: eu quero Jesus. Eu te quero como Senhor e Salvador. Amém? Nós nos despedimos aqui na paz de Deus, né? Que a graça, paz e misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo nos alcance, que o amor de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão e consolação do Espírito Santo nos acompanhe, nos dê um restante de sábado abençoado, nos dê um domingo abençoado na sua presença, Senhor, e nos renove para a semana. A Ti que és merecedor de toda honra, toda glória e todo louvor, nos despedimos. Amém.